Olá, me chamo Caio. Hoje iremos apresentar um teste de qualidade em IHC sobre o app do Banco do Brasil. Esses são os componentes da equipe. Começando nossa apresentação, vamos falar da primeira heurística de Nielsen, que é a visibilidade do status do sistema. É de responsabilidade do sistema informar o que está acontecendo em tempo real para o seu usuário. Nessa primeira heurística, em questão de visibilidade, o app apresenta um bom desempenho em relação à experiência do usuário. Cores vivas, botões grandes, textos legíveis. Sempre que tem alguma nova atualização ou mudança de layout, o app disponibiliza o que foi mudado na parte de avisos. Nessa segunda parte, temos a segunda heurística, que é correspondência entre o sistema e o mundo real. Em relação ao mundo real, podemos considerar sons, visual e o tom da escrita que o usuário utiliza para se comunicar. As opções dadas nos bancos físicos são quase sempre as mesmas. Trazer isso para o app facilita a vida do usuário, torna a vivência com o aplicativo bem parecida com a ida ao banco, os ícones são bem didáticos e transformam o uso mais prático, pois indicam funções que estão conexas e fazem sentido para o usuário. Na terceira heurística, liberdade e controle do usuário, a preocupação é de passar para o usuário a liberdade de ele fazer o que quiser dentro do sistema, com exceções das regras que vão contra o negócio ou interferem em outra funcionalidade. O usuário só consegue ter controle de quase 100% do app quando faz a liberação do aplicativo no banco físico ou em algum terminal de autoatendimento. Após a liberação, é permitido a ele a possibilidade de decidir e tomar a ação que ele quiser. Quarta heurística, consistência e padrões. É importante manter a consistência e o padrão visual, que são o texto, cor, desenho do elemento, som. E o app segue o padrão de quase todos os bancos online. Ícones didáticos, linguagem apropriada já conhecida por pessoas que frequentam bancos físicos, etc. A quinta heurística é prevenção de erros. Nada mais é que tentar criar uma interface que permite o usuário não errar. Caso faça alguma ação errada, o usuário fica protegido, pois quase tudo que é feito precisa de uma senha para liberar. Logo, ele consegue voltar sem problemas para o local certo e a maioria dos erros que o usuário possa cometer, ele poderá voltar tranquilamente e corrigir a ação em seguida. A sexta heurística, reconhecer ao invés de lembrar, diz que o usuário não tem obrigação nenhuma de decorar qual foi o caminho que ele fez para chegar até a página. O app apresenta ícones na interface que ajudam o usuário com informações úteis para o uso. A sétima heurística, flexibilidade e eficiência. É importante deixar uma experiência boa com o seu sistema, desde o usuário mais leigo até o mais avançado. Não é qualquer tipo de usuário que consegue interagir com a interface. Entretanto, o app apresenta uma série de informações e explicações sobre cada parte do seu aplicativo, como letras legíveis, palavras grandes, textos explicativos, etc., como mostrado nas imagens. Estética e design minimalista. Toda informação extra que você deixar para o seu usuário pode, na verdade, adicionar mais uma dúvida. Ou seja, é importante deixar o layout e o conteúdo o mais direto possível. O design do app do banco é bem simples. Cores vivas, nada de muito detalhe, simples e prático. Não tem um excesso de elementos visuais. A oitava heurística, que é auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. As mensagens de erro têm que ser claras e próximas do conteúdo, ou a ação que o causou. Quando o usuário comete algum erro, o app mostra uma tela em vermelho com um X no meio. Assim o usuário consegue saber o que errou, mas não sugere como deve ser feito. E aqui a última heurística é de Nielsen, que é ajuda e documentação. O app oferece uma boa quantidade de possibilidades de ações.
Eles disponibilizam várias formas de contactar o banco para qualquer tipo de dúvida, como na imagem mostra o número do saque, tudo certinho, todo o procedimento que o usuário deve ter. E aqui tem a tabela de heurísticas feita pela equipe, né? Onde mostra o que é atendido, o que tem um atendimento mais baixo. E agora eu vou passar a fala para o próximo componente. O único recurso de acessibilidade que se encontra no aplicativo é a busca por meio da fala, onde o indivíduo diz o que deseja e é redirecionado para onde pediu. Fora isso, não há nenhum outro recurso que foi encontrado dentro do aplicativo, e os meios de acessibilidade externo demonstraram algumas falhas ao serem usados, como é o leitor de tela do iOS e o leitor de tela do Android. Bom, agora falando sobre a experiência do usuário, no próximo slide teremos as notas do Google Play e no Reclame Aqui. O Banco do Brasil no Google Play possui uma nota de 4,6 estrelas de 5 e 4 milhões de avaliações, enquanto no Reclame Aqui ele possui uma nota de 7,2 de 10, onde 99,9% das reclamações foram atendidas, 62,9% voltariam a fazer negócios com o Banco do Brasil, 70,8% foi o índice de solução e a nota média do consumidor foi de 6,01. Agora, as principais reclamações, tanto no Banco do Brasil quanto no Reclame Aqui, foram a desorganização em certas partes do app, especificamente a parte da fatura, erros relacionados ao cartão, senhas bloqueadas por diversos motivos e informações divergentes, como na parte da fatura, que algumas vezes a informação pode aparecer diferente em certos horários. Já agora falando sobre as leis de UX, decidimos falar sobre duas leis, a lei de Pickend, Pickfin, e Jacob's Law, a lei de Jacob. A lei do Pickfin diz que você tem que se preocupar mais com onde o emocional do seu cliente está elevado tanto negativamente quanto positivamente, e na parte final da experiência do seu usuário. E essas partes dentro do app do Banco do Brasil são quando você finaliza um pagamento e quando você realiza um saque. E nessas partes, em caso de uma transação bem sucedida, aparece um visto azul em um fundo amarelo que cobre toda a tela. Caso aconteça um erro, aparece um X branco em um fundo totalmente vermelho, que também cobre toda a tela. E caso essa mensagem ocorra, logo após ela aparece uma mensagem de erro em vermelho abaixo do local preenchido incorretamente, mostrando o que ele preencheu incorretamente. Já a lei de Jacob diz que os usuários passam mais tempo em outros apps e, portanto, querem que o seu app seja similar aos apps que eles usam. E o app do Banco Brasil faz isso muito bem, já que as funcionalidades e o visual do aplicativo se assemelham aos outros da categoria, como a Nubank, Bradesco e Banco do Pan, entre outros. Para falar sobre comunicabilidade, trouxemos algumas imagens referentes à aba do Pix. Na primeira imagem, o usuário digitou a senha errada e no canto inferior esquerdo o app sinaliza que a senha está inválida, com a cor vermelha, que é uma cor intensa para chamar a atenção do usuário, mas em contrapartida, utiliza uma fonte muito pequena e acaba diminuindo o efeito da cor escolhida. Na segunda imagem, o usuário acabou colocando um valor de transferência de Pix que ele não tinha disponível em conta. Então apareceu uma mensagem de erro, que muito diferente da primeira, toma o espaço da tela inteira e chama bem a atenção do usuário. Na terceira imagem, é a mensagem que o app mostra para o usuário referente à segunda. Essa mensagem aparece posterior à segunda imagem. É apresentada pela cor cinza, que transmite um sentimento de neutralidade, a azul, que transmite confiança, e a amarela, que transmite alegria. Na quarta imagem, o usuário informou o CPF errado. E nessa parte acontece um erro bem parecido com o da primeira imagem. É uma mensagem com a cor vibrante, mas com a fonte pequena. A diferença entre a primeira e essa é que a mensagem de erro está em um lugar mais visível. A primeira mensagem de erro aparece no canto inferior. Já nessa aparece no meio. É mais fácil do usuário visualizar. Na quinta e última imagem, o app mostra para o usuário que o Pix dele foi bem sucedido.
A mensagem toma a tela toda e utiliza a cor amarela, que transmite diversão e alegria e prende a atenção do usuário também. Ainda aparece na parte superior que o Pix foi enviado e o nome da pessoa para quem foi enviado. Mas a mensagem é bem pequena e utiliza cores que transmitem neutralidade. Muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!